Existem brasileiros que estão utilizando o visto de estudos de maneira ilegal nos Estados Unidos, para trabalhar ilegalmente, para cometer ilegalidades, para abusar as permissões do visto e recentemente tudo isso tem começado a vazar e várias investigações têm sido feitas pelo governo dos Estados Unidos e é por isso que eu quero alertar vocês, vou fazer um vídeo aqui explicando o que está acontecendo, como você deve se precaver, obviamente, você que me acompanha, para fazer tudo corretamente. Caso você conheça alguém que esteja fora ou se você está fora, vou explicar o que pode fazer, o que não pode fazer e como isso afeta até mesmo quem ainda nem aplicou para o visto, porque sim, infelizmente vai afetar e é por isso que eu vou fazer esse vídeo para vocês. Eu sou o Matheus Tomoto, eu trabalho com internacionalização há mais de uma década. Só no ano passado a gente enviou mais de 12.500 brasileiros para o exterior com bolsas de estudos de 100% para estudar com tudo pago em mais de 60 países, incluindo Europa, Ásia, Oceania e Canadá e Estados Unidos. Então a gente tem um pouco dessa visão do lado legal, do lado das pessoas que fazem tudo certo, mas infelizmente essas pessoas, até quem faz tudo certo, pode ser afetada por causa dessas pessoas que estão cometendo ilegalidades. Em 2024, só para você ter uma ideia, segundo os dados da DHS, mais de 45 mil brasileiros estavam nos Estados Unidos com o visto F1. E vamos entender o que é esse visto. Os Estados Unidos possuem mais de 135 tipos de vistos. Os mais populares: estudos, trabalho, turismo, green card, etc. Mas são mais de 135 variações. De estudos, a variação principal se chama visto F. Existem outros vistos que são melhores de estudos, que são os vistos que inclusive eu recomendo os meus alunos a tirarem, que não são F, mas quando a gente fala de jovens, por exemplo, high school, geralmente é o F. Quando a gente vai falar de college, de faculdade, geralmente é o F. Quando a gente vai falar de um curso de inglês, por exemplo, de curta duração, 1 a 2 anos, geralmente a gente está falando do visto F. Esse visto F permite trabalhar. Esse visto F permite trabalhar. Só que você tem que seguir as regras, você tem que fazer o negócio certinho. Não é igual uma pessoa postou recentemente, um brasileiro até viralizou na internet falando assim, ó, vim com visto de turismo, trabalhei em subemprego 12 a 14 horas por dia. Ninguém descobriu. Putz, o que a gente fala para uma pessoa dessa que assume declaradamente que estava fazendo algo ilegal, sacou? Muito importante, o visto F1 você pode trabalhar, só que esse trabalho ele é limitado. Limitado a quê? Primeiro, você pode trabalhar naquilo que você está estudando. Então, se você está fazendo engenharia da computação, você pode até prestar um serviço, trabalhar para o Google, para a Amazon, para uma empresa de engenharia da computação. Você está estudando moda? Você pode trabalhar com moda. Enquanto você estuda, no dia zero, chegou nos Estados Unidos, você pode trabalhar. Só que você tem que fazer as coisas certas. Você pode trabalhar dentro do campus, você pode trabalhar na biblioteca, pode trabalhar ajudando o professor, pode trabalhar fazendo pesquisa. Tem um monte de aluno nosso tirando 4, 5, 6, 10, 15 mil dólares por mês trabalhando legalmente. Tem estágio que a galera trabalha lá 6 horas por dia, 4 horas por dia, de segunda a sexta, fazendo tudo certinho. Mas puta que pariu, por que a pessoa vai fazer uma ilegalidade e vai trabalhar de segunda a segunda, 12, 14 horas por dia, sem benefício, sem contrato, sem ter uma devida proteção, rompendo, abusando dos termos do seu visto? Então não faz sentido. Você pode trabalhar. Você só não pode fazer igual 63% dos estudantes que estão sendo investigados pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos por trabalharem, como eles chamam, off the books. Fora ali dos contratos, fora ali da normalidade, geralmente em construção ou serviços gerais ou entregas. E só para você ter uma ideia, desses 63% que estão sendo investigados neste exato momento, 1 em cada 5 estudantes brasileiros já admitiu: putz, eu violei as regras do meu visto. E não à toa existiu um aumento de 40% em deportação desses estudantes que trabalham ilegal ou fazem outros tipos de ilegalidade só nos últimos meses, só para você ter ideia. Então, não tem problema você sair do seu país e ir para um outro país, só que cumpra as regras, cumpra as leis do país. Segundo o próprio governo do Laranjinha lá, que é o novo presidente dos Estados Unidos,
Ele falou, qualquer ato contra a lei é ilegal. Se a regra diz, tem que fazer tal coisa, por exemplo, você pode trabalhar full time intensivo nas férias, mas durante seu período de estudo você tem que focar nos estudos e estagiar 4, 6 horas, por exemplo, ali de segunda a sexta. Cumpre as regras. Quem descumprir as regras, cara, vai ficar de fora, né? E o que isso gera do ponto de vista de riscos e consequências para essas pessoas? Inclusive você que for para fora, faça tudo certinho. Primeiro, você vai entrar dentro de um processo administrativo sem direito a julgamento. Você foi pego em flagrante, por exemplo, trabalhando numa obra, fazendo Uber e etc. Cara, você vai ser deportado, é deportação imediata, porque você está fazendo algo errado. Pode acontecer do seu visto ser cancelado, claro, mas você até sofreu uma multa e até um banimento de 10 anos, por exemplo, dos Estados Unidos. Só que o que ninguém te conta é como tudo isso pode refletir na vida da tua família. Por exemplo, hoje, dentro do nosso programa de preparação internacional, que é o M60, tem plataforma, rastreamento de bolsa de estudos, mentoria, revisão de documentação, a gente faz tudo junto com o aluno do zero até ele ir para o exterior. A gente tem 99,9% de taxa de aprovação em vistos. Só para você ter uma ideia, ou seja, praticamente todos os nossos alunos são aprovados no visto. E eles, claro, quando vão para fora fazem tudo certinho, até porque eles conseguiram bolsa de estudos, eles vão por uma outra linha que hoje é muito mais fácil de ser conquistada, né? Infelizmente nem todo mundo tem conhecimento, por isso que você tem que deixar o joinha nesse vídeo e compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento aqui. E os poucos negados em visto, sabe o que aconteceu? Familiar que já teve visto não negado. Visto negado não é problema, mas familiar que já teve visto cancelado ou banido, isso é problema. A gente teve uma aluna que conseguiu uma bolsa de 100% nos Estados Unidos. Putz, ela se esforçou, cara. E aí, a gente aplicou uma vez para o visto, reprovou. Segunda vez, reprovou. Terceira vez, a gente foi investigar. Não é normal. A gente tem 99,9% de taxa de aprovação. Por que essa daqui está sendo uma exceção? A avó dela tinha sido deportada. Tinha sido pega entrando ilegalmente ali pelo México e foi deportada. A avó fez um erro. A neta, 40, 50 anos depois, estava sendo afetada e tendo visto negado por causa disso. Então você que está pensando em fazer algum tipo de ilegalidade, não faça. Porque se você for pego, vai dar problema e não vai ser só você que vai se lascar. Daqui a pouco você vai ter filho, filha, a seu filho vai ter filho, você vai ter neto, eles vão querer visitar a Disney, talvez você esteja com uma condição financeira super bacana e seu visto vai ser negado, da sua filha também, da sua neta também. Então não faça isso, até porque essa inegibilidade para o visto, inclusive, impacta o futuro de outros vistos que você pode tirar. Então você vai se prejudicar e vai ter dificuldade de tirar um visto em vários outros países também. E claro, impossibilitar um green card ou até um outro visto que seria um visto melhorado. Recentemente a gente viu no noticiário um estudante de São Paulo que foi deportado simplesmente porque ele estava estudando, né? Estava com visto F de estudos, só que ele postou nos stories trabalhando em uma cafeteria na Flórida. Foi deportado na hora. E ainda a galera levou uma multa de $10.000. Só para você ter uma ideia. Então, a gente tem maneiras de fazer tudo isso legalmente, de fazer tudo isso certo. Mas você tem que, primeiro, conhecer e, segundo, você tem que escolher fazer certo, né? Mas vocês que me acompanham aqui no canal, eu sei que vocês vão fazer tudo certinho e daqui a pouco eu falo como que é o processo. Outros riscos que podem acontecer, riscos financeiros. Encerramento das suas contas bancárias no exterior. Eles podem pegar todo o dinheiro que estava lá e travar esse dinheiro para você não conseguir converter em real, não conseguir mandar para o Brasil, multas e até mesmo multas para a pessoa que te contratou. E a galera vai pegar pesado nisso, né? Então a gente tem que entender, primeiro, qual é o tipo de visto que eu estou indo? É o visto mais adequado para mim? Cara, se você não quer ir com visto F, tira o visto J. O visto J tem mais facilidade para trabalho. Você quer ir só para trabalhar? Tira o visto H. Pô, você quer fazer, mesmo com o visto F, você já tirou, já está no exterior, né? Pô, tira um CPT, tira um OPT, vai fazer um summer job, né? Pô, se adeque, busque informação. A maioria das universidades e instituições de ensino no exterior tem um departamento internacional para você conversar, para você entender o que tu pode fazer legalmente, sacou? Não faça nada debaixo dos panos que vai dar problema.
Só para você ter uma ideia, aqui um relatório aqui de 2024, 78% dos brasileiros que foram pelo caminho correto, por exemplo, finalizaram a faculdade, tiraram um OPT, eles conseguiram salários superiores a $4.500 por mês. Dos nossos alunos, a galera geralmente tira entre $6.000 a $15.000 por mês nos primeiros anos de estudos no exterior, fazendo tudo legal. Não faz sentido tu ralar e trabalhar 12, 14 horas por dia sem acesso a nenhum benefício, a nenhum seguro, a nada, correndo às vezes até risco de vida, de segunda a segunda, 16, 14, 12 horas por dia para ganhar depois $3.000, $4.000, sendo que tu poderia estar fazendo tudo legalmente, trabalhando meio período de segunda a sexta, simplesmente fazendo tudo correto. Toma cuidado. Tá? Trabalhar dentro do campus é simples, trabalhar nas férias é de boa, finalizar os estudos, pegar um OPT, suave, que é uma permissão de trabalho, você conseguir ser contratado enquanto está nos estudos e de repente fazer até uma troca de visto, por um visto H, por exemplo, você fazer um estágio, tem um monte de coisa que dá para fazer. Faça tudo do jeito certo, ok? Beleza? Inclusive, se você precisa de ajuda com bolsa de estudos, entra nesse link aqui embaixo. Depois que o vídeo acabar, tem mais coisas que eu quero ensinar para vocês, que ali é onde eu consigo cuidar de você. Só para você ter uma ideia, dentro da plataforma M60 você tem inteligência artificial, rastreador de bolsas, são mais de 920 mil bolsas de estudos só para esse ano, em mais de 1.900 universidades dos Estados Unidos e em todo o planeta, claro, no Canadá, etc., Europa, Ásia e Oceania, além de mais de 300 horas de mentoria personalizada para você e para sua turma, além de toda a revisão de documentação para você fazer tudo corretamente e nem precisar gastar 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil dólares por ano no exterior com estudos, sendo que você pode conseguir uma bolsa de 100% com uma preparação que não é complexa, sacou? Continuando. Se eu fosse você, a primeira coisa que eu faria, quer ir pelos estudos? É o melhor caminho. Só que faça tudo certo. Faça a preparação adequada, aplique para as provas internacionais, vai ser faculdade? Faz o SAT, vai ser high school? Faz o SAT, vai ser mestrado, doutorado? Faz o GRE, faz TOEFL, IELTS, Duolingo English Test, PTE, o que você sentir no coração que é o bacana, faz as extracurriculares, separa as mais de 15 documentações que são pedidas, faz o envio, aplica para as universidades, aplica para as bolsas, vai para boas instituições de ensino e não vai ter erro. Você vai conseguir trabalho, você vai conseguir ganhar bem, você vai conseguir tudo se você fizer tudo certinho, sacou? Tomoto, não quero fazer isso. Eu quero ir com um visto de estudante de uma agência aqui que me cobrou R$30.000, só que eles falaram que eu vou com visto para estudar inglês e eles vão conseguir um trabalho para mim. Grande chance do seu visto ser negado. Ah, mas essa agência aqui conseguiu para mim um college que eu vou pagar $10.000 por ano, né? Então eu vou pagar aqui R$70.000, tem que pagar adiantado metade, 30 mil pago agora, 30 mil pago com o trabalho lá fora e eu consigo fazer algumas coisas. Cara, grande chance do seu visto ser negado. Por quê? Com tudo isso que está acontecendo, qual que vai ser a reação? E não é uma reação errada dos consulados, da Polícia Federal Norte-Americana, de todos esses departamentos de imigração. Eles vão deixar o processo mais rígido. Os brasileiros que estão fazendo coisas erradas, ilegalidades, vão afetar aqueles que estão querendo fazer tudo certinho. E aqueles que já estavam pensando em ir para fazer coisa errada, esses daí pior ainda, né? Esses daí já vão ser pegos ali no filtro. Então, a partir de agora, infelizmente, você vai ser afetado. Compartilhe esse vídeo, deixa o joinha para que mais pessoas saibam disso. Porque o processo de entrevista de visto norte-americano, até para quem vai tirar o visto de estudante e outros vistos, que antes era quase garantido ser aprovado, hoje não vai ser mais. Você vai ter mais perguntas para responder, vai ter que ter mais comprovações, você vai ter que ser aprovado em instituições melhores. E só para tu ter uma ideia, se a agência que tu pagou R$50.000 te mandar para uma escola de inglês que já teve pelo menos uma pessoa matriculada lá que teve visto negado, ou, perdão, que foi deportada, que foi pega trabalhando ilegal, cara, todo o restante da galera que se matricular para essa escola vai ser negado também. Se você se matriculou para um community college que já teve alguém que teve um visto, que foi como estudante e foi deportado, ou foi pego com algum tipo de ilegalidade, cara, você vai ser afetado mesmo que você seja inocente, que nem saiba do que aconteceu. E claro, esses dados não são públicos, né? Então, infelizmente,
muitos de nós seremos afetados por causa desses panacas que estão fazendo ilegalidade, estão abusando do visto, estão descumprindo leis de outros países, receberam uma permissão e estão abusando dessa permissão que receberam. Infelizmente, no processo internacional não dá para brincar. Até por isso que você vê algumas pessoas, até brasileiros, querendo denunciar. Viam ilegal, eles querem denunciar, porque isso afeta todo mundo. E, infelizmente. Então, não arrisca seu futuro. Estamos num momento complexo e a melhor maneira de você passar por isso bem é fazer o processo corretamente. Aplica para um visto numa universidade. Primeiro aplica para uma instituição bacana, aplica para uma bolsa de estudos, faz todo o processo. Se você quiser ajuda, entra no link aqui embaixo, a gente te ajuda no M60 para você não fazer sozinho, a gente cuida de todo o processo e faz junto com você. Se você for para uma universidade bacana e com bolsa, não vai ter problema. Mas se você for por algum esquema de agência, pode dar problema, porque é muito provável que eles já tiveram alguém deportado ou alguém pego ilegalmente. E todo envio de pessoas para o exterior, galera, tudo isso é documentado, claro. Né? Então, só para você ter uma ideia de como funciona esse processo do ponto de vista burocrático. A escola de inglês, o college, ele precisa... Primeiro a pessoa faz uma aplicação, geralmente através de uma agência. A agência cobra lá 10, 20, 30 mil dólares. Faz lá esse processo. Após o aluno ser aprovado, né, ele é mandado para um representante do governo dos Estados Unidos, eles assinam, depois é devolvido para a instituição, um representante assina, depois é devolvido para o estudante no Brasil para só depois ele tirar o visto. Ou seja, todo mundo que foi para fora e foi pego deportado, eles têm a lista de todas as instituições que eles foram. Não é uma lista aberta. Então toma muito cuidado. Essa lista geralmente vão ser de instituições ou extremamente baratas, ou extremamente ruins, ou que já tem algum tipo de esquema. Ou seja, todo mundo que se inscrever para elas corre o risco de nem ter o primeiro visto aprovado, e às vezes você está tendo um monte de visto reprovado aí, você nem sabe que não é por sua culpa, é por causa da escola de inglês, é por causa do college, é por causa da instituição lá fora. E a pergunta é simples, que o consulado, o governo dos Estados Unidos faz. Por que tu vai vir para uma escola aqui que é pior do que as escolas do seu país? Por que tu vai vir para um college aqui que é pior do que as faculdades do seu país? Não faz sentido, né? Por que eu vou para um outro país para ter algo pior? A gente tem que ir para outro país para ter algo melhor. Ponto. Em paralelo a tudo isso, algumas regras também têm mudado e existem algumas atualizações para 2025. Por exemplo, novas regras da USCIS. Aumentar o limite de horas que um aluno internacional pode trabalhar. Então, subir, por exemplo, de 20 horas por mês para 40 horas por mês, em vez de 10 horas, em vez de 5 horas por semana ou alguma coisa assim, 10 horas por semana. Então, existem algumas coisas, né? Além, claro, de uma exigência de comprovação de renda. E a galera talvez pegue aqui. Existe uma proposta ali de aumentar para 15 mil dólares a exigência de comprovação de renda. Por isso que eu falo. Uma pessoa, ou na verdade muitos, né, milhares de brasileiros que fizeram essa ilegalidade no exterior vão afetar todo o restante da galera, porque antes tinha muita gente que ia para fora sem nem comprovar renda, só pagando o valor respectivo ao tuition, né, ao valor respectivo à instituição internacional, no máximo housing ou alguma coisa assim, sacou? Aqui tem solução, tá? Só para vocês terem ideia. Se você tem uma bolsa de estudos e a bolsa de estudos é superior a 15 mil dólares, então aqui você vai ter uma facilidade, porque a bolsa de estudos é uma comprovação de renda. Então você aplicou para Harvard, por exemplo, custa 90 mil dólares por ano. Você recebeu uma bolsa de 90 mil dólares por ano, vezes 4, que é o período de 4 anos, que geralmente ninguém recebe uma bolsa por um ano só, recebe pelo período inteiro. Então, uma bolsa de quase 400 mil dólares. Aí você faz a conta quanto isso vai dar de real. É mais do que 15 mil dólares e comprova a sua situação financeira para ficar lá durante todo o período. Então, a solução aqui para essa comprovação é bolsas de estudos que você não precisa ter o dinheiro e a bolsa vai pagar isso daí por você. Mas para você passar numa bolsa, você tem que se preparar, né? Tem que fazer uma aplicação correta, com toda a documentação correta e etc. Ou seja, invista tempo e conhecimento em conhecer o processo, entender as coisas. Só de você estar aqui já é fenomenal, porque você já está entendendo as armadilhas do processo, os erros que outros cometeram e como dizem, né? O sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros, o burro nunca aprende. Então seja sábio, aprenda com os erros dos outros, ou se você cometer um erro, seja inteligente e conserte tudo isso para você não ser mais afetado
e procure se legalizar. E você que não foi, procure mais informações sobre como trabalhar em Summer, CPT, OPT, visto J, visto H, bolsas de estudos e várias outras coisas. Claramente, qualquer tipo de ilegalidade no exterior não compensa, inclusive trabalhar ilegalmente não compensa. Por isso, compartilhe esse vídeo até para alertar mais brasileiros e deixa aqui nos comentários. Você já viu alguém fazendo esse tipo de coisa? Você acha que os Estados Unidos está certo, está errado? Você acha que todo mundo tem que trabalhar ilegalmente mesmo? Você acha que o brasileiro tem que ir para fora para ter subemprego? Eu não acho. Para mim, a gente vai para fora para melhorar de vida. Então, se eu estou trabalhando, estou com dificuldade de ganhar dinheiro no Brasil, ganho R$2.000, ganho R$1.000 por mês, eu quero ir para fora para ganhar $6.000, $10.000, $15.000, $20.000. Se no meu país a educação é precária, eu quero ir para fora para ter acesso a melhor educação. Se aqui eu preciso trabalhar 1 ano para conseguir pagar a parcela de um carro, lá eu quero comprar um carro no primeiro mês. Se no Brasil eu demoro 2 anos para pagar um celular novo, lá eu quero comprar um celular novo com meu salário de 3 dias de trabalho, às vezes no meu primeiro dia de trabalho. Então, para mim é muito importante essa visão, que eu acho que vocês que me acompanham aqui no canal, e se você concorda comigo, deixa esse joinha para cima. Para mim é muito importante, a gente tem que ir para fora para melhorar, para ter uma qualidade de vida melhor, para ter mais opções, melhor educação, melhores oportunidades, melhores salários e tá sobrando vaga. Ainda mais agora, né? Que os ilegais estão tudo sendo investigados ou deportados. Então, vai sobrar vaga. Para quem fizer do jeito certo, vocês vão voar. Não se renda a promessas fáceis ou... Vocês sabem, né? Você é uma pessoa inteligente, você sabe, não existe mágica. Tem que estudar, tem que se preparar, tem que fazer a documentação certa, tem que investir na sua internacionalização e fazendo tudo certo você vai usufruir do melhor do exterior. Mas eu quero saber a tua opinião. O que tu acha de tudo isso? Comenta aí. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!